Olha, agora a gente vai conversar com o Corpo de Bombeiros, já em Matinhos. A Tenente Ana Paula está em Matinhos para conversar com a gente a respeito das situações atendidas pelo Corpo de Bombeiros já nesse início de temporada. Tenente Ana Paula, obrigada, por ter separado um pouquinho do seu tempo para nos dar essa entrevista. A senhora que falou com a gente já no início do nosso projeto Verão, e agora a gente passou por 2 feriados movimentadíssimos no litoral paranaense. Então gostaria de saber como foi esse feriado de Ano Novo para o Corpo de Bombeiros. Que tipo de atendimentos vocês mais realizaram e quais as causas? Olá, Diana. Olá a todos que estão nos acompanhando. De fato, o Corpo de Bombeiros continuou dando esses vários atendimentos realizados aqui no nosso litoral, tanto na parte do atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e resgate, quanto especificamente aqui nas nossas praias. Foram mais de 300 os casos de salvamentos realizados aqui no nosso litoral desde o início da temporada, com um foco maior também nesse período entre Natal e Ano Novo. E tivemos também centenas de crianças que acabaram se perdendo ali dos seus pais, Foram mais de 400 os casos registrados pelo Corpo de Bombeiros, além de outras atividades desempenhadas aqui pela nossa equipe durante esse período aqui no nosso litoral. Questão dos salvamentos. Tivemos um grande número de salvamentos, mais de 340 no litoral paranaense. Ainda permanece aquela lógica das pessoas se afogarem principalmente em locais onde não há postos do Corpo de Bombeiros, Tenente? Olha, Diana, na verdade nós temos algumas situações que propiciam esse afogamento, Então, algumas pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica e entram no mar, algumas que acabam tendo realmente alguma dificuldade em virtude de um buraco, uma corrente de retorno, e outras que não têm ali habilidade na natação e acabam se perdendo. Então, assim, desses todos os casos que nós realizamos os salvamentos, muitos deles, a grande maioria, na verdade, foi de vítimas que saíram ilesas. E essas, via de regra, essas que saíram ilesas justamente são aquelas que estavam na faixa protegida por guarda-vidas e conseguimos atuar rapidamente. Por outro lado, algumas pessoas que estavam em faixas não protegidas acabaram tendo esses afogamentos considerados um pouco mais moderados ou graves, e nós fomos então a esses locais também para realizar esses salvamentos. Certo. Outra questão que chama bastante atenção é o número de crianças perdidas que foram reencontradas, que foram encaminhadas novamente às famílias aqui no litoral paranaense. Geralmente mais crianças com pulseirinhas. Essa questão da criança estar com pulseirinha facilita bastante, Tenente, para que a família seja reencontrada. Facilita sim, Diana. Então, quando a gente tem essa criança usando a pulseirinha de identificação, já fica mais fácil a localização dessa família. Mas ainda nós tivemos muitos casos de crianças que não usavam identificação nenhuma. Crianças muito pequenas, inclusive, que nem falavam, não conseguiam nem falar. Tivemos crianças com fraldas, literalmente, nos nossos postos de guarda-vidas. E isso também é um fator, que a gente traz à tona, para que as pessoas continuem cuidando, façam ali o uso da pulseirinha de identificação, mas que principalmente tenham esse cuidado, essa responsabilidade de cuidar ali das suas crianças, Foram mais de 400 crianças nesse período, todas foram localizadas, tivemos esse reencontro, mas é sim um número bastante alto. Certo, agora, Tenente, vou fazer uma última pergunta, uma questão de curiosidade que eu também acho super importante que o telespectador saiba. Muitas vezes a gente, quando leva as crianças para a praia, a gente leva as crianças com boias. Então, coloca a boia na criança, você tem aquela sensação de que a criança está segura, porque ela está com um flutuante ali, então você acha que ela não vai se afogar, E qual é a orientação do Corpo de Bombeiros com relação ao uso desses equipamentos? Olha, Diana, foi muito interessante você comentar sobre isso, porque a boia traz uma falsa sensação de segurança. Então, às vezes, os pais ou até as próprias crianças acham que estão protegidas, mas, na verdade, elas podem acabar sendo levadas pela correnteza. Se for, por exemplo, uma boia de braço ou aquela boia rosquinha que a gente fala que põe em volta do corpo, ela pode acabar virando e ficar com a parte do rosto, a parte do nariz para dentro da água. Então, isso é um risco muito grande. Por isso que as crianças, elas podem
podem usar as boias. As ideais são aquelas boias em formato de coletinho mesmo e sempre com a supervisão de um adulto. Nada substitui a supervisão de um adulto. Tá certo, tenente. Muito obrigada. Um excelente trabalho para vocês por aí. Tá só começando esse trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente tem uma temporada bastante longa. A senhora tem mais alguma orientação para os veranistas que estão aqui no litoral? A principal orientação sempre é procurar uma faixa protegida por guarda-vidas, que é aquela delimitada pela bandeira vermelha com amarela, justamente para que possa ter o seu banho de mar aí de forma mais segura. Tá certo. Muito obrigada. Nós conversamos aí com o Corpo de Bombeiros, então trazendo essas orientações para você. Aquele trabalho que a gente sempre faz nesse período de temporada de verão, né? Para que você que está aqui no litoral, principalmente passando o verão aqui no litoral do Paraná, possa ter mais segurança, possa ter mais sabedoria na hora de frequentar as nossas praias, tá certo?